Bom, aparentemente estamos ao vivo aqui. Bom dia a todos, todas e todes. Nós estamos aqui para apresentar hoje a audiência pública da Lei Orçamentária Anual de 2024, em cumprimento ao artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Meu nome é Pedro Lobato, eu sou diretor de orçamento do Estado do Paraná, da Secretaria de Estado da Fazenda, e hoje comigo compõe a mesa dessa apresentação o servidor Rafael Deslandes Nascimento, chefe do Departamento de Normas e Consolidação Orçamentária da Diretoria de Orçamento Estadual, e também o servidor Matheus Rolim, do Núcleo de Comunicações da Secretaria de Estado da Fazenda. A ideia dessa audiência é apresentar as principais características da Lei do Orçamento Anual, que será encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que contém as receitas e despesas para o exercício de 2024 de todo o Estado. Definitivamente, essa audiência é uma ferramenta muito importante de transparência e responsabilidade do Estado para com a população paranaense e, portanto, nós convidamos a todos que estejam nos assistindo, né, na live a participarem dessa apresentação, utilizando a ferramenta do chat na live do YouTube, que está acontecendo nesse exato momento, e fazerem perguntas. Ao final da apresentação, que será realizada a seguir, teremos um espaço para responder alguma dessas perguntas e, portanto, convido a todos, sintam-se convidados para participarem dessa apresentação. E, de pronto, eu passo a palavra para o Rafael Deslandes, que vai dar início, de fato, à apresentação. Bom dia a todos que nos acompanham nessa live. A gente vai iniciar a apresentação já, né, para não perder muito tempo, dar um bom espaço para o pessoal fazer as perguntas durante ao final da apresentação. Então, vamos dar início aos trabalhos. Essa audiência pública ocorre hoje, dia 22 de setembro de 2023. Né? Ela traz aqui a proposta de lei orçamentária anual do Estado do Paraná. Vamos dar início à apresentação. O ciclo orçamentário ele é composto de três ferramentas: o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. O plano plurianual que rege essa lei é o plano plurianual que está em elaboração pela Secretaria de Estado do Planejamento, é o que vai ser o plano seguido entre os exercícios 2024 a 2027. Ele é encaminhado à Assembleia ao mesmo tempo que a lei orçamentária anual, então até 30 de setembro o plano plurianual deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E a lei orçamentária anual também segue o que rege na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada em 14 de julho de 2023, a Lei 21.587. Os outros instrumentos legais que regem a elaboração da Lei Orçamentária Anual são a Constituição Federal, do seu artigo 165, parágrafo 5º, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, no artigo 5º, e seus incisos, que diz, no artigo 5º, elaborado de forma compatível com o PPA, com a LDO e com as normas dessa lei complementar, demonstração de compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas, apresentar medidas de compensação de renúncias de receita e aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado e a reserva de contingência. E a lei complementar, que é uma lei estadual, a lei complementar 231 de 2020, no seu artigo 4º, elaborado de forma compatível com o PPA, com a LDO e com as normas dessa lei complementar, sem prejuízo do contido na LRF e seus incisos. Dando início ao que consta na nossa proposta de lei orçamentária anual de 2024, começando pelo artigo 1º. Essa lei estima receitas e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024 no valor de 68,7 bilhões de reais, compreendendo: inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º, o orçamento do regime próprio da Previdência Social do Estado do Paraná, o RPPS, e o orçamento de investimento das empresas públicas de sociedade de economia mista. Então, a gente tem 3 orçamentos. Né? Desses orçamentos, a gente tem a receita do orçamento fiscal de 58,9 bilhões, a receita do orçamento do RPPS de 6 bilhões 994 milhões, do orçamento de investimento de 2 bilhões 787 milhões, fazendo um total de 68 bilhões 699 milhões. A despesa do orçamento fiscal fica em 51 bilhões 203 milhões,
apresentando um superávit de 7,7 bilhões. O orçamento do RPPS tem uma despesa de 14,7 bilhões, com um déficit de 7,7 bilhões. Então a gente tem um equilíbrio, né, com o superávit do orçamento fiscal e o déficit do orçamento do RPPS. E o orçamento de investimentos tem a despesa igual à sua receita de 2 bilhões 787 milhões. O total da despesa faz também uns 68 bilhões 699 milhões. Representação gráfica para visualização da tabela anterior, né? Então a gente tem como maior orçamento o orçamento fiscal, com sua receita, né, de 58 bilhões, a sua despesa de 51,2 bilhões e o seu superávit de 7,7 bilhões. O orçamento do RPPS deficitário, né? Então a gente tem 6,9 bilhões de receita, 14,7 bilhões de despesa e um déficit de 7,7 bilhões. E o orçamento de investimentos equilibrado, as receitas e despesas são de 2,787 bilhões. As vinculações constitucionais, o ensino tem vinculação de 30%, 25% corresponde à parte da Constituição Federal e 5% adicionais da Constituição Estadual, fazendo um total de 12,399 bilhões. Saúde, 12% da Constituição Federal, fazendo um total de 5,656 bilhões. E a ciência e tecnologia, 2%, fazendo um total de 709 milhões de reais. Artigo 2º. A receita orçamentária total dos orçamentos fiscal e do regime próprio da Previdência Social é estimada em 65,9 bilhões. Parágrafo único. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e o ingresso de outras receitas correntes de capital nos termos da legislação vigente, segundo as especificações constantes no anexo 1 desta lei, observado o seguinte desdobramento. Aqui a gente tem o quadro que compõe as receitas do orçamento fiscal e do regime próprio da Previdência Social. Como maior componente, a gente tem a arrecadação tributária, né, de taxas, contribuições e melhorias, com um total de 56,7 bilhões, e as demais receitas que compõem esse total de 65,9 bilhões. Retornando, esse é o total bruto, então a gente tem também um total... uma dedução de 23,2 bilhões, que são aqueles recursos que são do Fundeb, né, dedução do Fundeb, dedução do repasse aos municípios, que são feitos diretamente na receita. Isso faz um total de 65,9 bilhões. Representação gráfica dessa distribuição. Então a gente tem como maior componente ali das receitas tributárias, né, retornando aqui daquela parte que compõe as tributárias ali, o maior componente é o ICMS, com 84%, o segundo veio o IPVA, com 12%, FECOP com 2% e TCMD com 2%. Dos impostos, taxas, contribuição e melhoria, o total de arrecadação prevista para 2024 de 52,8 bilhões líquido. A despesa do orçamento, artigo 3º, a despesa orçamentária total do orçamento fiscal e do regime próprio de previdência social é fixada em 65,9 bilhões, ou seja, em equilíbrio com a receita, sendo, no inciso primeiro, 47,9 bilhões do orçamento fiscal, 14,7 bilhões do orçamento do RPPS. Do orçamento fiscal, a distribuição dessa despesa está constante no anexo 2 e 3, do orçamento do RPPS no anexo 4, e 3,3 bilhões desse total corresponde à dívida pública estadual dentro do orçamento fiscal. Então, a distribuição da despesa pela sua participação, né, no total das despesas, a gente tem o orçamento fiscal com 73% da despesa, o RPPS com 22% da despesa, e a dívida pública corresponde a 5% da despesa. Parágrafo 1º. A despesa fixada no caput desse artigo apresenta o seguinte desdobramento. Que a tabela demonstrativa de como as despesas estão distribuídas. Então, a gente tem em pessoal e encargos sociais um total de 37,2 bilhões, juros e encargos da dívida 1,1 bilhão, refinanciamento da dívida interna 500 milhões, outras despesas correntes 20,1 bilhões. As despesas de capital correspondem a 5,8 bilhões, o investimento
dentro dessas despesas de capital de 3,88 bilhões, as inversões financeiras de 365 milhões, amortização da dívida de 1,3 bilhões, refinanciamento da dívida interna de 313 milhões, desculpa, e a reserva de contingência de 925 milhões. A reserva de contingência tem um total de 339 milhões do orçamento fiscal e 586 milhões do RPPS. A distribuição, então, da despesa do orçamento fiscal por espécie, né? Então, a gente tem 46% da despesa correspondendo às despesas de pessoal, a gente tem 38,52% em outras despesas correntes, 7,59% em investimentos, 3,26% em juros e encargos da dívida, 3,17% em amortização da dívida, 0,71% em inversões financeiras e 0,66% na reserva de contingência. A distribuição das despesas do orçamento fiscal, quando trata dos programas de governos previstos no PPA 2024-2027, apresentada aqui, são 34 programas, né? A gente tem 36, mas ativos efetivamente são 34, e mais as obrigações especiais que não estão demonstradas no gráfico, porque elas não compõem o programa de governo, são obrigações que o Estado tem, o pagamento da dívida, entre outros, né? A receita destinada aos demais poderes, esses percentuais eles estão previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a 21.587, então a gente tem Poder Judiciário 9,5%, que dá um total de 3,4 bilhões, Poder Legislativo 5%, fazendo um total de 1,8 bilhões, desses 5%, 3,1% corresponde à Assembleia Legislativa, 1,9% ao Tribunal de Contas, a gente tem o Ministério Público com 4,2%, e a Defensoria Pública também é estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o valor destinado à Defensoria Pública, de 100,1 milhões de reais. O total de 6,8 bilhões de reais destinado aos poderes da Receita. A receita total, então, para os poderes é de 7,4 bilhões, então a gente tem a parte que é devida da Lei de Diretrizes Orçamentárias e mais as outras fontes de arrecadações próprias dos poderes. Das autorizações para créditos adicionais. Artigo 4º. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares no orçamento fiscal do regime próprio da Previdência Social e de investimentos, observados os limites e regras dispostos no artigo 15 da Lei nº 21.587, a LDO, parágrafo único. Autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de grupos de fonte, modalidade de aplicação dentro de ações orçamentárias já existentes e aprovadas pela presente lei. Artigo 5º. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais necessários a atender determinações ou recomendações oriundas de decisões definitivas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como para dar cumprimento a alterações legislativas realizadas posteriormente à publicação desta lei. Artigo 6º. As despesas do orçamento de investimento das empresas com recursos próprios fixados em 2,8 bilhões, conforme anexo 4 desta lei, tem o seguinte desdobramento. Da Administração Portos Paranaguá, 124 milhões, Agência de Fomento do Paraná, 300 mil, Central de Abastecimento do Paraná, CEASA, 11,8 milhões, Companhia de Saneamento do Paraná, 2,6 bilhões, e a Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná, Celepar, 30 milhões. Total, 2 bilhões, 787 milhões, 113 mil. Artigo 7º. A Secretaria de Estado da Fazenda, por intermédio da Diretoria de Orçamento Estadual, com fundamento no artigo 66 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e observadas as normas constitucionais legais, poderá, por ato próprio e registro no Sistema Informatizado de Programação e Execução Orçamentária, inciso 1º, modificar a modalidade de aplicação e o elemento de despesa dentro de uma mesma ação orçamentária, projeto de atividade ou operações especiais, sem alterar o valor global da dotação orçamentária, grupo de natureza e categoria econômica da despesa. E remanejar recursos entre obras e entregas da mesma dotação, sem alterar o valor global da natureza de despesa. Parágrafo único. A Secretaria de Estado da Fazenda poderá delegar a autorização prevista no caput desse artigo
aos ordenadores de despesas de cada unidade orçamentária. Artigo 8º. Autoriza a Secretaria de Estado da Fazenda a promover por atos próprios alterações nos códigos de classificação adotados por essa lei em decorrência de modificações normativas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional exclusivamente para fim de garantir a consolidação das contas nacionais exigidas no parágrafo 2º do artigo 50 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, a LRF, né, no caso. Artigo 9º. Autoriza os poderes legislativo, judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública a procederem a ajustes nos seus orçamentos nos termos desta lei, dando ciência ao Tribunal de Contas do Estado, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo quando se tratar do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria. Artigo 10º. Para a execução orçamentária das ações previstas no orçamento fiscal, autoriza o Poder Executivo a adotar descentralização de créditos orçamentários entre órgãos e entidades constantes nessa lei. Artigo 11. Autoriza o Poder Executivo a utilizar para fins orçamentários e contábeis as novas denominações de órgãos e ou unidades decorrentes de alterações legalmente aprovadas após a elaboração desta lei. Artigo 12. Autoriza o Poder Executivo a descentralizar recursos dos fundos públicos sob gestão do Poder Executivo, mediante a abertura de atividades específicas por meio dos respectivos créditos adicionais, desde que tal descentralização seja previamente autorizada pelos respectivos conselhos estaduais de cada fundo público. Artigo 13. O saldo financeiro incluído sua remuneração, verificado em 31 de dezembro de 2023, proveniente da diferença entre as cotas liberadas de recursos do Tesouro e a despesa empenhada no âmbito do Poder Executivo, deverá ser recolhida ao Tesouro Geral do Estado, impreterivelmente até 31 de janeiro de 2024. Artigo 14. Autoriza o Poder Executivo a utilizar os recursos de superávit financeiro apurados nos balanços das autarquias, fundações, fundos e empresas estatais dependentes para atender programas prioritários do governo, exceto das fontes de recursos vinculados. Artigo 15. Veda a criação de fundos. Esse artigo 15 tem a ver com a Emenda Constitucional 109 de 2021. Artigo 15. Veda a criação de fundos públicos quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública, conforme artigo 167, inciso 14 da Constituição Federal. Artigo 16. O pagamento das requisições de pequeno valor, oriundas do Poder Judiciário Estadual ou Federal, em que forem requeridos aos órgãos e entidades da administração indireta com receitas descentralizadas do Tesouro Geral do Estado, será realizada à conta de suas dotações orçamentárias e disponibilidades financeiras próprias. Artigo 17. Autoriza o Poder Executivo a alienar e ou permutar os títulos públicos emitidos pelo Estado de Santa Catarina e pelo município de Osasco, São Paulo e Guarulhos, São Paulo, dos quais o Estado do Paraná é portador. Artigo 18. Para o exercício de 2024, as contratações de pessoal do Poder Executivo serão autorizadas mediante estabelecimento de taxas de reposição que fixarão a quantidade de cargos efetivos que poderão ser admitidos em função da aposentadoria, desligamentos e falecimentos. Parágrafo 1º. As taxas serão fixadas em decreto a partir da proposta da Comissão de Política Salarial e serão formuladas de acordo com as limitações orçamentárias e fiscais e as prioridades de alocação de pessoal do Poder Executivo. Parágrafo 2º. A previsão de taxa de reposição não dispensa o órgão contratante do cumprimento dos demais requisitos legais ou regulamentares para a contratação de pessoal. Parágrafo 3º. Ressalvam-se do disposto nesse artigo as autorizações concedidas em exercícios anteriores e aquelas que não sejam decorrentes de aposentadorias, desligamentos e falecimentos, as quais deverão observar trâmite próprio. E, por fim, o artigo 20. Essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024. Aqui a gente tem apresentada a distribuição das fontes de recurso. Então, do total das fontes de recurso que a gente tem, corresponde aí fontes livres do Tesouro 51%, o que vai destinado aos poderes 10%, receitas de convênio 1%, receitas de operações de crédito 2%, receitas de transferências do Fundeb e FNDE 12% e receitas vinculadas 24%. O ensino, então, dessas fontes do Tesouro corresponde a 19%, saúde 9%, livre alocação 9%, aos precatórios 2%, regime próprio da Previdência Social 12%. Está finalizada a apresentação. A gente abre para as perguntas
nesse momento. Bom dia a todos e a todos, a todas. Eu sou Matheus Solim, residente do Núcleo de Comunicação aqui da Cefa. Muito obrigado, Rafael, pela apresentação. Foi bem objetiva e concisa. E com a explicação e demonstração do Rafael, a gente pode perceber e ver a importância e o papel fundamental que a proposta de lei orçamentária anual desempenha no processo de elaboração e execução do orçamento, né, público, estabelecendo previsões de receitas e despesas que moldam as políticas e programas governamentais para o ano subsequente. E, a partir disso, selecionamos algumas dúvidas e apontamentos mais importantes sobre a apresentação para que vocês possam entender ainda mais sobre como funciona o processo. E também a gente quer a sua contribuição, então vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, enfim, enviar questionamentos. Eu vou começar aqui, Rafael. Você abordou na sua apresentação todos os aspectos técnicos relacionados à LOA. Eu gostaria de perguntar como que é o processo de elaboração desta lei. O processo de elaboração ele começa já no meado do ano ali, assim que a gente conclui o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente já dá início ao processo de elaboração da LOA, né? Então é continuado isso. Então, inicialmente a gente precisa das informações a respeito das receitas, tanto das tributárias quanto da arrecadação própria. A parte de receita tributária, quem fornece para a gente é a Receita Estadual do Paraná. As demais receitas, os órgãos, informam a Diretoria do Tesouro Estadual, né? Então, essa informação é repassada para a Diretoria de Orçamento. A Diretoria de Orçamento, com essas informações de receita, ela pode fazer o estabelecimento dos tetos orçamentários, né? Que é o quê? A limitação de quanto os órgãos podem alocar de despesas para o exercício seguinte. Então, com base nessa informação de receitas, a gente estabelece esses tetos orçamentários e repassa a cada uma das unidades, cada uma das secretarias, né, inclusive da administração, as autarquias, as indiretas, todos que compõem o orçamento do Estado, eles são, tanto do orçamento fiscal, do RPPS, do orçamento de investimentos, eles têm essa informação, né, com base nesse dado de receita que a gente recebe, de arrecadação que a gente recebe. Com isso, os órgãos têm um tempo, geralmente a gente procura ultimamente tem procurado dar um tempo bom para que eles possam fazer a distribuição desses tetos orçamentários, e os órgãos alocam conforme sua necessidade de utilização do recurso, e claro, com base nos programas de governo, né? Aqueles que são estabelecidos lá no plano plurianual, eles são observados para a distribuição das despesas dos órgãos, né? Para fazer o planejamento para o próximo exercício, certo? Então, basicamente, o processo é esse. A gente recebe as receitas, a gente faz a distribuição dos tetos orçamentários, as secretarias alocam as despesas conforme a necessidade de execução no exercício seguinte. E aí a gente tem, claro, né, concluída essa etapa dos tetos orçamentários, isso retorna para a Secretaria da Fazenda, a gente faz as conferências para ver se aquilo faz sentido, né, se está alocado corretamente. Concluída essa etapa de conferência, é construído todo o caderno legal, né? Claro, essas despesas elas são lançadas no sistema próprio do Estado, que a gente está fazendo agora a migração do sistema do novo CIAF para o CIAFIC, né, que é o sistema mais moderno. Lançar todas essas despesas lá no CIAFIC, feita a conferência, feita a elaboração de todo o caderno da lei orçamentária. Essa lei é encaminhada para a Casa Civil, e a Casa Civil faz o encaminhamento, né, faz as observações dela e faz um encaminhamento para a Assembleia Legislativa do Paraná para eles fazerem apreciação do projeto de lei. Uhum. E para o público que está agora acompanhando a gente, também para quem for ver a live, a transmissão gravada depois, como que são definidas as alocações de saúde, educação e ciência e tecnologia do Estado? Você poderia explicar para a gente? Posso. Essas alocações elas vêm de instrumentos constitucionais. Então, a gente tem lá a Constituição Federal, que coloca o artigo 212 da Constituição Federal, que determina os 25% para a educação, né? O Estado do Paraná ele tem ainda um adicional de 5%, que vem do artigo 185 da Constituição Estadual,
Os 12% da saúde, eles são oriundos também da Constituição Federal, no artigo 77 da Constituição Federal, e os 2% que compõem a parte de ciência e tecnologia vêm da Constituição Estadual no artigo 205. Né? Então, essa delimitação, esse quantitativo que é feito da distribuição constitucional ali para cada uma dessas despesas, educação, saúde, ciência e tecnologia, elas têm que acompanhar, então, a arrecadação. Então, claro, né, a gente tem uma primeira previsão inicial aqui na lei orçamentária, mas se o Estado, eventualmente, tiver uma arrecadação maior, esse índice tem que ser composto até atingir esses 25%. Né? 25% esses 30% da educação, esses 12% da saúde e 2% de ciência e tecnologia. Uhum. E eu gostaria de abordar rapidamente sobre as fontes de receita. Quais que são as principais fontes de receitas mencionadas na proposta referente à de 2024? Então, se quiser colocar na apresentação ali, Matheus, para a gente demonstrar para o pessoal. Então, aqui a gente tem o composto geral das receitas do Estado, certo? A gente pode ver aqui que o maior contribuinte, né, da onde vem a maior parte da receita do Estado, ela vem de impostos, taxas e contribuições e melhorias, certo? A parte de receita capital, ela é composta muito das operações de crédito, ou seja, as contratações que o Estado faz de operações de crédito para financiar principalmente investimento, basicamente o investimento do Estado, né, é para isso que as operações de crédito devem ser feitas. Dentro desse total aqui das receitas que compõem o Estado, a gente tem, então, retornando aqui, nessa parte de impostos, taxas e contribuições e melhorias, daqui da parte que diz respeito principalmente à parte tributária, isso aqui diz respeito à parte tributária, né? Então a gente tem a maior fonte de arrecadação de origem de receitas, que é o ICMS, né? 44 bilhões ali só do ICMS. Né? Vamos lá para o último slide, que a gente pode visualizar isso aqui até um pouco melhor. Então, do total das receitas do Estado que compõem, né, a maioria delas, metade dela aí, né, 49% delas já tem uma vinculação própria. Então, assim, o Estado não tem liberdade para realocar isso de nenhuma forma, certo? Então, a gente tem instrumentos legais que fazem essa vinculação. E dentro das fontes livres do Tesouro, a gente também tem uma parte dela que já é toda vinculada. Então, a gente tem ali... pensando nessas fontes livres do Tesouro, não são só as tributárias, a gente tem outras fontes, né? Por isso que a gente vê aquele 19% do ensino ali, nesse gráfico, ele não corresponde aos 30%, mas aqui está composto o total dos 30%. Então, tem 19% que já fica vinculado diretamente ao ensino, 9% para a saúde, né? Esses 12% que vai para o RPPS, que é a parte de composição lá da insuficiência financeira do RPPS, né, que é o Estado que tem que fazer a cobertura, principalmente do fundo financeiro e do fundo militar, 2% é obrigatório, e o Estado tem para livre alocação, ou seja, para os demais programas dele, 9% do total da receita. Então, a composição basicamente é essa. Grande parte vem do ICMS, né, mas a gente tem muita coisa disso que já é vinculada, então a gente tem uma pouca margem de manobra para outras despesas. Né? Entendi. Só reforçando o pessoal que está assistindo, se alguém tiver mais alguma pergunta, questionamento, eu vou dar continuidade aqui, mas se alguém tiver, pode mandar no chat que a gente pergunta aqui, tá bom? Rafael, quais são as medidas possíveis para manter o equilíbrio fiscal no orçamento de 2024? Numa eventualidade de a receita se frustrar em algum aspecto ali, né, digamos que, sei lá, a receita tributária eventualmente não arrecade tudo isso, as medidas, elas estão, só o contingenciamento das despesas, ou seja, o Estado tem que reduzir suas despesas, os instrumentos legais que existem para isso estão compostos lá no artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, a LRF, ela é ela é um instrumento que informa, né, o que o Estado tem que fazer, e no decreto 3169/2019, decreto estadual, no artigo 28 também, que diz respeito a esses contingenciamentos que devem ser feitos caso a arrecadação se mostre inferior à projetada. Né? Legal. A minha última indagação em relação à proposta é a seguinte: quais são os próximos passos após a apresentação da proposta de lei orçamentária de 2024? O que acontece após essa etapa? Certo.
Então, a gente conclui a apresentação, leva em consideração as contribuições do público, né, dentro dessa apresentação. Após isso, é feito o encaminhamento dessa proposta para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eles fazem a apreciação da proposta, fazem as propostas de emendas à despesa, ao texto da lei, enfim. Depois disso, da proposta aprovada, o Estado, né, a Secretaria da Fazenda, recebe, né, essa proposta aprovada e faz a contabilização disso dentro do sistema para poder fazer, dali em diante, fazer a execução em 2024. O senhor está mutado, senhor Matheus. Sempre acontece. Obrigado. Pessoal, agora, muito obrigado, Rafael, pelas perguntas, respondendo as perguntas aí que foram pertinentes à sua apresentação e também à proposta de 2024. Vou inserir agora o Pedro Lobato para a gente estar fazendo a finalização. Aí. E agora eu estava mutado. Bom, gente, queria agradecer a todo mundo que apareceu na live, assistiu, né, deu atenção, agradecer aí ao Rafael pela apresentação realizada em relação ao projeto da Lei Orçamentária Anual, né, e agradecer também ao Matheus Rolim pela coordenação aí dessa audiência, pelas perguntas que foram feitas aí, com o intuito de elucidar algumas dúvidas que geralmente são comuns de serem feitas, assim, o pessoal ter. Então, a gente tentou demonstrá-las aqui para vocês. E lembrando que o projeto de lei orçamentária anual, né, de 2024, que a gente apresentou aqui, em uma forma de apresentação, ele vai estar disponibilizado no portal da transparência do Estado para acesso de todo mundo, a partir do dia 2 de outubro, né, ali após a data do cumprimento constitucional de encaminhamento do projeto para a Assembleia. Então, no dia 2 de outubro, quem tiver curiosidade, quiser olhar o material, pode entrar no site do Portal da Transparência do Estado, que vai estar disponível para consulta. E, obviamente, né, reforçar que a Secretaria do Estado da Fazenda está à disposição da população pelos meios de comunicação necessários para responder eventuais dúvidas e tudo mais, né? E, com isso, eu declaro encerrada a audiência pública da Lei Orçamentária Anual de 2024 e gostaria de desejar a todos um ótimo dia e muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos.